Já iniciou, doutor João. Muito obrigado. Então, está aberta a nossa reunião, já com as ausências justificadas do Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, que está com compromisso nesse mesmo horário, e também o doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por questões de saúde, também não poderá participar. Eu acredito que todos tenham lido já a ata da reunião anterior e podemos votar e aprovar. Alguém questiona? Não? Então, está aprovada a ata da reunião anterior. Doutora Tatiana, passaremos às comunicações do presidente, né? Eu indago se há votos de pesar e louvor. Sim, há um voto de pesar devido ao falecimento do doutor Edvon Teixeira, procurador de justiça aposentado, pai do doutor Edvon Teixeira Júnior, 21º promotor de justiça de São Bernardo do Campo, ocorrido no último dia 25/10/2023. Então, podemos aprovar o voto de pesar. Então, está aprovado. Então, poderemos passar as comunicações dos conselheiros. Inicialmente, o doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria inicialmente de saudar o presidente da nossa sessão, Dr. João Machado de Araújo Neto, em nome de quem peço vênia para saudar também a todos os colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público. Quero cumprimentar também os nossos colaboradores, sem os quais seria impossível a realização da presente sessão, assim como os colegas que nos acompanham pela via remota. Eu tenho, senhor presidente, 3 comunicações a fazer. A primeira delas se refere à resolução número 528, de 20 de outubro de 2023, do Conselho Nacional de Justiça, que garante a equiparação constitucional entre direitos e deveres da magistratura e do Ministério Público. Resolução essa que reforça a necessidade de equiparação vencimental em todos os sentidos entre os integrantes da carreira do Ministério Público e também da magistratura. E isso, evidentemente, vale para o auxílio acervo. Nós temos uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que permite que o auxílio acervo seja fixado em até 10 dias, o que corresponderia a 1/3 dos vencimentos dos integrantes da carreira. A magistratura já tem se movimentado no sentido dessa implementação e é importante que o Ministério Público de São Paulo também venha adotar esse mesmo encaminhamento na medida em que a equiparação vencimental ela não pode, de maneira alguma, ser atingida em prejuízo dos integrantes da carreira do Ministério Público. Eu tenho um segundo comunicado que se refere à aprovação por parte do Senado Federal da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. É evidente e indiscutível o respeito que todos nós temos pela carreira dos policiais civis, mas esse projeto que foi aprovado no Senado Federal e está sendo encaminhado à sanção ao presidente da República, por parte do presidente da República, ele tem algumas questões que me parecem bastante delicadas e que entram em conflito direto com as atribuições constitucionais do Ministério Público. O artigo 6º caput do projeto, ele estabelece expressamente que compete exclusiva e privativamente à Polícia Civil a apuração de infrações penais. Isso atinge de forma clara e objetiva o poder investigatório do Ministério Público. O projeto também, de certa forma, coloca em xeque o controle externo da atividade policial que é exercido pelo Ministério Público e prevê, entre outras situações, a possibilidade de prisão civil a policiais civis, seja essa prisão civil fixada em caráter cautelar ou até mesmo após o trânsito em julgado
da sentença penal condenatória. É o que diz o artigo 30, inciso 4. O projeto vai mais adiante. Ele assegura a possibilidade de doação de armas de fogo institucionais aos policiais civis aposentados. É o que diz o artigo 30, parágrafo 4º. Ele também cria um fundo especial da Polícia Civil no artigo 37 e, por fim, a figura do Conselho Nacional da Polícia Civil. Então, me parece que o Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público brasileiro devem estar atentos às inovações trazidas por esse projeto. Não se nega aqui a importância da atuação policial, mas não se deve descurar também que as atribuições e competências do Ministério Público, elas não podem ser atingidas por intermédio de um projeto que, por vezes, encontra dificuldade no amparo de índole constitucional. A minha terceira comunicação, ela se refere à lei de cotas. O Senado também aprovou um projeto e encaminhou à sanção presidencial, estabelecendo modificações na lei de cotas com a inclusão dos quilombolas. Nós estamos com um concurso do Ministério Público em andamento e existem algumas questões extremamente delicadas e graves que a lei de cotas ainda não solucionou e a assessoria do Procurador-Geral de Justiça se manteve silente em relação a elas. Não obstante, essa matéria tenha sido analisada anteriormente por esse Conselho, quando houve a impugnação do quadro de antiguidade dos então promotores de justiça substitutos. Eu, particularmente, tenho uma preocupação toda especial com o fato da lei de cotas ela não estabelecer se deve ser dada prioridade no momento da fixação da lista final aos negros, pardos, indígenas e quilombolas ou pessoas com deficiência. E essa matéria também ainda não foi disciplinada no âmbito do Ministério Público. Assim como não foi disciplinado o conteúdo do voto do ministro Barroso, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de proporcionalidade na lista final em observância à lei de cotas. O nosso concurso, ele caminha agora, em pouco tempo, para a fase oral, e é evidente que essas questões precisam ser devidamente respondidas para que nós não tenhamos o dissabor no futuro de enfrentar novamente esse tema, que ainda não foi disciplinado, em que pese a sua gravidade e a sua importância. Então, são essas, senhor presidente, as minhas comunicações, e eu aproveito também a oportunidade para desejar a todos os colegas uma excelente sessão. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Muito obrigado. Eu não tenho comunicações a fazer. Quero apenas saudar a todos e a todas na pessoa do nosso presidente e decano, Dr. João Machado de Araújo Neto, e desejo uma boa tarde de trabalhos. Obrigado. Dr. Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu inicio saudando Vossa Excelência, Dr. João Machado de Araújo Neto, Procurador-Geral de Justiça em exercício. Saúdo também o eminente corregedor do Ministério Público, Dr. Motauri Sioquete de Souza, nossa secretária, conselheira, doutora Tatiana Vigiane de Curdo, e saúdo também a todos os demais conselheiros aqui presentes, pela ordem de votação, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Antônio Calil Filho, doutor José Carlos Mascari Bonilha, doutor Saad Maslum e doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Não tenho comunicações a fazer, desejando a todos uma ótima reunião. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo, por gentileza. Também saúdo o senhor, doutor João Machado, procurador-geral interino, saúdo o nosso corregedor, doutor Motauri, saúdo os colegas na ordem de votação, doutor Calil, doutor Jurandir, doutor Bonilha, doutor Saad e doutor Giuliotti.
Saúdo nossos servidores que nos auxiliam, nossos colegas que nos assistem. Desejo a todos uma boa reunião. Doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Senhor Procurador-Geral de Justiça em exercício, que a esta sessão preside, Dr. João Machado de Araújo Neto, gostaria de cumprimentá-lo e, na sua pessoa, cumprimentar a todos os que integram este seleto Conselho Superior do Ministério Público. Cumprimento também as senhoras e senhores servidores e a todos os que nos acompanham virtualmente. Eu gostaria de cumprimentar a todos os que tomaram posse no Ministério Público do Estado de São Paulo em 31 de outubro de 1990, integrantes do 70º concurso de ingresso à carreira do Ministério Público, turma a qual eu tenho a honra e o privilégio de integrar. Comemoramos hoje, portanto, 33 anos de serviços prestados ao Ministério Público e à sociedade e de formação e consolidação de uma sólida amizade. Eu gostaria de abraçar a cada um dos meus colegas e amigos de concurso e deixar aqui registrada a minha felicidade em pertencer a essa turma. E, evidentemente, não poderia também deixar de homenagear a banca examinadora, presidida pelo então Procurador-Geral de Justiça Antônio Araldo Ferraz Dalpozo e composta pelos ilustrados Procuradores de Justiça Pedro Franco de Campos, Herberto Magalhães da Silveira, Gomides Vaz de Lima, Álvaro Augusto Fonseca de Arruda e o ilustre professor, advogado Dr. Aníbal Fernandes. Boa parte da minha vida é dedicada a essa instituição e eu nela entreguei na companhia dessas pessoas que acabei de nomear e dos meus amicíssimos, que eu não vou aqui nomear a cada um deles, mas é evidente o regozijo, o prazer de integrar essa turma. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e endereçar uma solicitação ao Procurador-Geral de Justiça. E passo, a partir de agora, a me ater ao objeto dessa minha petição. Eu recebi com profunda preocupação a notícia de que o colendo Supremo Tribunal Federal autorizou o ingresso de assistência da acusação no inquérito sob número 4940/DF, e o fez, deixando de observar os artigos 268 a 273 do Código de Processo Penal, que são explícitos ao preceituarem que apenas nas ações penais em curso é que cabe assistência ao Ministério Público. Ineludivelmente, a regra processual penal dispõe que não cabe assistência à acusação em inquérito policial ou judicial. Para além disso, a doutrina e jurisprudência aplicáveis à espécie são unânimes nesse sentido. Disso decorre que não há nenhuma dúvida a respeito do assunto, não havendo espaço para interpretação onde a lei é suficientemente clara. Em passado relativamente recente, verificou-se postura do colendo Supremo Tribunal Federal, que atingiu a nossa instituição, mediante portaria instauradora de inquérito, baixada de ofício por ministro que à época presidia aquele órgão máximo do Poder Judiciário, portaria essa fulcrada em artigo do respectivo regimento interno, a meu modesto juízo, não recepcionado pela Constituição Federal, que consagra o sistema acusatório. A revogada Lei 4.611 de 65, que instituía o procedimento judicialiforme, foi o último resquício de possibilidade conferida ao magistrado de, mediante portaria, inaugurar procedimento que visasse
a responsabilização de autor de crime de homicídio culposo e lesão corporal culposa. Com a entrada em vigor da atual Constituição, essa lei se viu revogada, consagrando-se o sistema que comete ao Ministério Público a titularidade privativa da ação penal pública. A despeito da indisfarçável clareza da norma prevista no artigo 129(1) da Constituição Federal, naquela colenda Corte tramita procedimento que não rende propriamente homenagens ao sistema acolhido pelo legislador constituinte. Agora, em nova posição que vai de encontro ao conjunto de normas adotado pelo direito processual penal, prolatou-se decisão que admite a existência de assistente de acusação em fase pré-processual, o que também contraria, como antes referido, toda a sólida jurisprudência e a doutrina dominante. A decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, permitindo o assistente de acusação em sede de procedimento investigatório, tem potencial para desvirtuar o processo penal e pode produzir enormes e nocivas consequências para todos os operadores do direito que atuam na persecução criminal. Criar-se-á precedente perigosíssimo, uma vez que, além de haver o aviltamento das regras processuais penais, estaremos em face de possível esvaziamento do sentido atribuído pela Constituição Federal ao Ministério Público, no que tange à privatividade da ação penal, prevista lá no 129(1) do texto constitucional, porquanto não nos surpreenderíamos se o Supremo Tribunal Federal, em caso de não regular oferecimento de denúncia no caso em questão, conceda a oportunidade de a própria vítima apresentá-la em modelo desfigurado da ação penal privada subsidiária da pública. Essa inédita decisão poderá gerar confusões homéricas no, aspas, chão de fábrica, à medida em que, em primeira instância, na qual promotores de justiça e juízes de direito labutam, diariamente curvados em reverência à legislação processual penal, se depararão com irregulares pedidos de assistência em inquéritos policiais, com a desnaturação do próprio instituto e do expediente investigatório, que não é contraditório, haja vista a regra contida no artigo 14 do Código do Processo Penal, e sem a possibilidade de rechaçá-los diante do precedente verificado no próprio colendo Supremo. A possível consequência disso é que o inquérito policial se tornará ainda mais um emaranhado de manifestações, quer da autoridade policial, quer do Ministério Público, quer da vítima, quer da própria defesa, que não chegará a lugar nenhum. Enfim, uma massa de informações autofágicas e contraditórias em prejuízo evidente ao princípio constitucional da eficiência, cuja principal perdedora dessa miscelânea será a destinatária final do trabalho investigatório, qual seja a própria sociedade. Em sendo admissível assistente de acusação no inquérito, seria também o caso de se admitir amicus curiae? Não existe essa figura no inquérito policial, assim como não existe o assistente de acusação na fase pré-processual penal. Ao que consta, o ilustre Procurador-Geral da República interpôs recurso para desafiar a admissibilidade de assistente de acusação, que, a propósito, se confunde com integrante da referida corte, e se aguarda serenamente que os demais ministros defiram o recurso, acolhendo, por conseguinte, a pretensão externada pelo Ministério Público Federal, número 11.52026/2023, AJ-CRIM STF/PGR, que, dentre outros tópicos, questiona a autorização de assistência de acusação em caderno inquisitorial investigatório e restituam a normalidade jurídico-processual penal.
Mas a questão me parece ganhar contornos que vão para além dos autos, razão pela qual, no meu sentir, permeia a esfera institucional e justifica posicionamento a ser adotado eventualmente pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Diante disso, e sabedor das limitações nas atribuições dos membros deste Conselho Superior do Ministério Público e, em hipótese alguma, desejando usurpar as atribuições da Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça, respeitosamente submeto ao Procurador-Geral de Justiça o presente pleito para que, acaso assim repute adequado, leve o tema ao exame do COLEM do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, a fim de que se estudem medidas a serem eventualmente adotadas para a salvaguarda do Ministério Público, que vem tendo o seu protagonismo reduzido e a sua atuação, que se apoia em rígidos comandos constitucionais e legais, minorada. Como se sabe, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais funciona na forma de colegiado, e esse conselho foi criado com o objetivo de defender os princípios, as prerrogativas e as funções institucionais do Ministério Público. A mim me parece, com todas as vênias, que esse tema, dada a sua magnitude, complexidade e relevância, deva ser objeto de discussão no âmbito desse importante colegiado e, a partir disso, fixada a posição institucional que, por óbvio, defenda o regime da estrita legalidade como preceitua o caput do artigo 127 da Constituição Federal, como também assegure a observância aos princípios, prerrogativas e funções institucionais do Ministério Público. Nesses termos, é o pedido que apresento para o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Agradeço pela oportunidade, devolvo a palavra ao presidente dessa sessão e desejo que tenhamos todos uma ótima sessão de trabalho. Doutor Saad Maslum, por gentileza. Boa tarde a todos. Doutor João Machado, primeiramente, cumprimento Vossa Excelência, digno presidente desta sessão, cumprimento também o eminente corregedor-geral do Ministério Público de São Paulo, doutor Botaurice Joquete de Souza. Cumprimento todos os demais membros deste conselho, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Antônio Calil, doutor Jurandir Marsura, doutor Bonilha, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Saúdo também todos os demais integrantes do Ministério Público que nos assistem e também aos que atuam para que sessões como esta, trabalhos como este, possam ser realizados. Eu quero aderir na íntegra a todos os encaminhamentos feitos pelo eminente conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutor Antônio Carlos da Ponte, sempre atento aos temas que tocam o Ministério Público brasileiro, temas relevantes, muito importantes, todos eles bem abordados na excelente manifestação do doutor da Ponte. Portanto, eu adiro a esses encaminhamentos. No mais, eu desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado. Doutor Pedro de Jesus Giuliotti, por gentileza. Boa tarde a todos, na pessoa do doutor João Machado de Araújo Neto. Saúdo todos os membros desse egrégio conselho. Saúdo todos os colegas e as colegas que nos assistem e nossos valorosos funcionários, sem os quais nessa reunião não se realizaria. Senhor presidente, na semana passada, lendo as comunicações dos procuradores de justiça criminais no grupo de WhatsApp da Procuradoria Criminal, constatei que havia um problema seríssimo, grave no ESAG. Os procuradores de justiça não estão obtendo acesso às mídias com as gravações
dos depoimentos das testemunhas. Ou seja, o Ministério Público não está tendo acesso às provas orais produzidas no processo, o que eu disse é extremamente grave. Por isso, solicitei respeitosamente ao PGJ, na reunião anterior, que mantivesse contato com urgência com o Tribunal de Justiça, expondo esse grave problema para que fossem tomadas as devidas providências. Na oportunidade, o procurador-geral aduziu que encontrava-se em Brasília, que tão logo soube do ocorrido, ligou imediatamente para o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Anaf, que afirmou que toda a equipe do TJ estava trabalhando para solucionar o problema e já teria sido solucionado nesse momento, inclusive com relação ao problema das mídias e tudo mais. Foi o que respondeu o excelentíssimo procurador-geral na reunião passada. Ocorre que, durante a semana, constatei que, ao contrário do afirmado pelo procurador-geral na reunião anterior, o problema ainda persiste, ainda hoje, né? Tanto que o Procurador-Geral de Justiça noticiou no grupo de WhatsApp e hoje iria pessoalmente conversar com o presidente do Tribunal de Justiça. Fundamental que o Procurador-Geral de Justiça informe, e eu gostaria que ele estivesse aqui, para que ele informasse à classe o resultado desta reunião, porque o problema é grave, né? Precisa ser resolvido com urgência. Eu levantei esse problema na semana passada. Na semana passada, o doutor procurador-geral disse que esse problema estava resolvido e até hoje não está resolvido. Ele alega que foi ao tribunal conversar com o presidente. É fundamental que o procurador-geral, eu gostaria, repito, que ele estivesse aqui para que informasse qual foi o resultado dessa reunião e quando esse gravíssimo problema, né, o procurador não tem acesso à prova oral. Isso já é um problema que vem se persistindo, né? O Ministério Público não ter acesso à prova oral, o que eu entendo que é extremamente grave, né? Precisa ser resolvido com urgência. E, por fim, senhor presidente, eu gostaria de externar minha surpresa e minha indignação com a aprovação do projeto de lei 4.503/2023 no Senado Federal, né? Um projeto com relevantes reflexos na nossa instituição e, lamentavelmente, não houve qualquer discussão, não houve qualquer participação. Esse projeto era totalmente desconhecido na nossa classe. Eu pergunto, onde estava a Procuradoria-Geral de Justiça, onde estavam os ministérios públicos, onde estavam as nossas associações de classe que têm participação em Brasília, que não discutiram, que não participaram da aprovação desse projeto que eu digo que terá relevantes reflexos nas nossas atividades. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa tarde. Eu desejo uma boa sessão a todos. Doutor Motauri Choquete de Souza, por gentileza. Excelentíssimo senhor doutor João Machado de Araújo Neto, nosso presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo a nossa secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, saúdo a todos os demais conselheiros, pedindo hoje licença especial para fazer em nome do doutor José Carlos Mascari Bonilha, em face aí de mais um aniversário de carreira, e aproveito para saudar Sua Excelência, assim como os eminentes colegas que integraram, né, que foram aprovados neste 70º, né, doutor Bonilha, concurso de ingresso. Em nome de Vossa Excelência, então, e parabenizando, assim como todos os demais colegas do mesmo concurso, saúdo a todos os integrantes desse colegiado, assim como aos nossos servidores e aqueles que nos assistem. Senhor presidente, é pela beirada que se come, né? Eu digo isso, sempre disse, em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Sempre em alguma matéria, vinha lá uma leizinha falando, não, vamos tirar esse tema da abrangência do Código de Defesa do Consumidor. Vamos tirar aquela outra matéria da abrangência do Código de Defesa do Consumidor. E assim o Código de Defesa do Consumidor vinha paulatinamente perdendo a sua importância. É pelas beiradas que se comem também assecurações, ainda que de índole constitucional. E nós temos que tomar muito cuidado com essa beirada. Quando fiz reuniões há pouco, eu fiz reuniões de alerta de que todos nós devemos estar sempre a postos, sempre muito atentos, porque nós somos vitrine,
Nós temos garantia e estrutura constitucional de direitos, de deveres e de prerrogativas. E nós temos que ser intransigentes nessas defesas. Quando nós vemos iniciativas como essa citada pelo Dr. Ponte, esse projeto aprovado, né, no Congresso Nacional, alertando, né, notadamente, quanto a um tópico que já foi enfrentado e foi objeto de lutas árduas junto ao Supremo Tribunal Federal, que é o poder investigatório do Ministério Público, nós percebemos ao que estamos expostos no campo político. E isso tem que servir de alerta a todos nós, para termos sempre zelo, atenção, redobrados em nossa faina diária e na defesa das prerrogativas da nossa instituição, senhor presidente. São essas as considerações que queria trazer nesta oportunidade e auguro a todos uma excelente sessão. Eu peço escusas por ter invertido a ordem da pauta e, neste momento, saudar o nosso corregedor-geral, doutor Maurício Guedes de Souza, a senhora secretária doutora Tatiana Vigeni Bicudo, em nome de quem saúdo os demais integrantes deste colegiado, saúdo os demais membros do Ministério Público que estejam acompanhando a reunião e saúdo ainda os nossos sempre dedicados e eficientes servidores e desejo a todos e todos uma excelente reunião. Mas não poderia deixar de registrar, de cumprimentar o nobre conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha, por completar hoje mais um aniversário de assunção, né, no Ministério Público, e Sua Excelência tendo uma longa e brilhante trajetória na instituição. Quero cumprimentá-lo, estendendo os parabéns aos demais integrantes desse concurso. E ainda eu quero registrar que, certamente, os pleitos aduzidos pelos nobres conselheiros e dirigidos ao Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, serão devidamente apreciados. O doutor Jurandir Roberto Marsura pede a palavra. Por gentileza, doutor Jurandir. Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha, pelo 33º aniversário na carreira do Ministério Público, pela brilhante e exemplar carreira, diga-se de passagem. Quero também, nessa oportunidade, deixar consignado que me solidarizo e compartilho das preocupações levantadas pelo conselheiro doutor Antônio Carlos da Ponte e pelo conselheiro doutor José Carlos Mascari Bonilha. O senhor está sem som, doutor João. Doutora Tatiana... Eu também gostaria de me solidarizar com as preocupações trazidas e parabenizar o doutor Bonilha por mais um ano de Ministério Público, assim como os colegas que ingressaram no seu concurso. O doutor Juliotti também está pedindo a palavra, porque estamos sem internet aqui. Doutor Pedro de Jesus Juliotti, por gentileza. Eu também gostaria de aderir aos votos ao doutor Bonilha e toda a sua turma que hoje aniversaria. Pois não. Mais alguém, doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Na mesma linha, parabenizando o doutor Bonilha pela carreira e os demais integrantes desse concurso. Muito bem. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Podemos passar à sessão administrativa, doutora Tatiana? Saad está pedindo. Levantou a mão, doutor João. Pois não, doutor Saad Maslum. Perdão, doutor Saad. Obrigado, Vossa Excelência, com a palavra. Muito obrigado. Também faço questão de parabenizar a todos os integrantes do 90º concurso. É isso, doutor Bonilha? Não, é o 70º.
concurso, né? 31 de outubro de 90 é o número 70. Isso, ao 70º concurso. A todos eles, parabéns. Obrigado. Doutor Ponte, doutor João. Pois não, doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Na mesma linha, senhor presidente, eu quero cumprimentar todos os colegas que integram o 70º concurso de ingresso à carreira do Ministério Público, assim como aqueles que foram examinadores nesse concurso, que desenvolveram com competência esse mistério tão importante. Então, ficam aqui registrados os meus cumprimentos, senhor presidente. Obrigado. Doutora Tatiana, qual seria o encaminhamento? Pois não. O primeiro item da sessão administrativa são os destaques relativos à revisão das súmulas e assentos no Conselho Superior do Ministério Público. Na oportunidade que a comissão trouxe, nós fizemos alguns destaques. O doutor Motori havia trazido algumas manifestações, que acho que o doutor Ponte não tinha conhecimento, né, da corregedoria, e alguns colegas também não, e eu também tinha feito um destaque em relação às súmulas 23 e a 57, e o doutor Ponte fez em relação à súmula 43. Então, o doutor Jurandir, eu não sei como ele gostaria de encaminhar as discussões na data de hoje. Pois não, doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Obrigado. Bom, eu já havia adiantado que a Comissão de Revisão de Súmulas havia concordado com as propostas da Egrégia Corregedoria relativamente às súmulas número 4, 12, 35, 48, 60, 63 e 79. Relativamente à súmula número 17, a comissão tem uma pequena divergência com a redação proposta, não concordando com a substituição de peças de informação por notícias de fato, porque o artigo 103 da Resolução 1342 de 2021 fala em peças de informação e não em notícia de fato. Entretanto, concordamos em ampliar o conceito. E para que não haja dúvida, para que fique melhor esclarecido, a redação ficaria no sentido de arquivamento do inquérito civil, notícia de fato ou peças de informação, aí englobando os dois, porque notícia de fato não se confunde com peças de informação. E peças de informação também não pode ser confundido com notícia de fato. Então, se é para corrigir a redação, é melhor ampliar o conceito e abranger ambos, né? Notícia de fato e peças de informação. Então, com essa pequena divergência, nós concordamos também com a proposta da corregedoria em relação à súmula número 17. Queremos deixar claro também que há proposta, sugestões alternativas da corregedoria em relação à súmula número 17, número 20 e número 56. Essas propostas aí seriam no sentido de revogar essas súmulas, porque a matéria teria sido disciplinada pela nova resolução, né, do colégio. Entretanto, esse assunto foi discutido na comissão e entendemos que seria vantajoso manter as súmulas
para melhor orientar os colegas, inclusive pelos fundamentos contidos nas respectivas súmulas, né? E ajuda os colegas a melhor entender o espírito da norma. Agora, eu acho que na sequência teríamos que ouvir, então, o doutor Pontes, que pediu adiamento porque ele não tinha conhecimento, né, das propostas. Perfeito, Pois não, senhor doutor presidente. Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço também a concessão da palavra para o doutor Jurandir. Eu tomei conhecimento das propostas feitas pela Corregedoria e eu vou acompanhar o entendimento da comissão de súmulas. Eu entendo que a avaliação feita é uma avaliação correta do tema. Acredito também que uma redação mais abrangente venha de encontro aos interesses institucionais. Então, eu vou acompanhar a decisão que foi adotada pela comissão, que acolheu as sugestões da Corregedoria com as ressalvas estabelecidas pelo doutor Jurandir Marsura. Então, o meu encaminhamento é nesse sentido, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Senhor presidente, se me permite. Pois não. Não, só para dizer também aqui nessa linha que o que foi trazido foi a guisa de colaboração, né? E que o que a douta comissão deliberou tem o total apoio da Corregedoria, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Montauri. Doutora Tatiana, qual o encaminhamento agora? Então, se todos concordarem, podemos votar e aprovar as sugestões da comissão em relação às propostas feitas pela Corregedoria. São todos de acordo? Podemos aprovar em bloco? Sim. Então, estão aprovados em bloco as sugestões e considerações da Egrégia Corregedoria Geral. Na sequência, tem os meus destaques e do doutor Pontes, se ele quiser apresentar em primeiro lugar, não há qualquer objeção, tanto faz a ordem para mim. Doutor Antônio Carlos. Pode ser, da minha parte também não há nenhuma dificuldade, senhor presidente. Pois não. Eu apresentei um único destaque de modificação, na verdade, na redação da súmula 43, que acaba alterando o sentido dela. Eu quero deixar claro que essa matéria ela já foi discutida exaustivamente por esse conselho em oportunidade anterior, onde eu propus uma nova súmula que, naquela ocasião, foi rejeitada por maioria de votos, não é? Acontece que depois daquele fato, nós tivemos novamente problemas relacionados à matéria eleitoral. E por entender que é um encargo muito grande para o promotor de justiça proceder ao arquivamento desse tema sem que haja um controle e seja encaminhado esse arquivamento à assessoria eleitoral, que por seu turno também reencaminhará ao procurador regional eleitoral, é que eu estou apresentando essa proposta no sentido de que há necessidade, sim, de remessa ao Conselho Superior do Ministério Público das promoções de arquivamento lançadas em procedimentos que tratem de matéria eleitoral, enquanto não sobrevier lei que preveja a possibilidade de revisão dos arquivamentos realizados, dada a legitimidade concorrente existente entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual para conhecimento e análise de matéria eleitoral em sede recursal e de controle de legalidade. Eu quero aqui consignar uma vez mais, senhor presidente, que a Lei Orgânica Nacional, em momento algum, ela diz que a matéria eleitoral é de exclusividade do Ministério Público Federal, muito pelo contrário, não é? A legitimidade concorrente entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, mesmo porque o chefe do Ministério Público Federal é o procurador regional eleitoral em cada estado, que é um procurador da República que atua perante o Tribunal Regional Federal, e por promotores estaduais, que são promotores eleitorais, que são promotores estaduais designados ao exercício da função eleitoral. A minha proposta, ela tem como finalidade o fortalecimento da nossa instituição, do Ministério Público Estadual.
Pensar de forma contrária pode levar a uma situação um tanto quanto complexa, uma vez que o procurador regional eleitoral ele também exerce as funções de corregedor eleitoral. E isso pode trazer uma leitura equivocada no sentido de que ele teria poder correcional também sobre os promotores eleitorais que são promotores estaduais. Então, a minha proposta ela busca preservar os colegas que venham a fazer apresentar um pedido de arquivamento e, sobretudo, ela busca o fortalecimento da nossa instituição, uma vez que não foi criada a figura do Conselho Superior do Ministério Público Eleitoral. Esse sim que deveria ser integrado por promotores estaduais e membros do Ministério Público Federal. Então, foi nesse sentido a proposta e a justificativa vai nos mesmos termos, senhor presidente. Eu gostaria de pedir vista em relação a esse caso, a essa proposta de alteração. Como o doutor Antônio Eduardo da Ponte registrou, a matéria já foi objeto de apreciação, mas considerando os motivos e o respeito que o doutor Antônio Carlos da Ponte, com sua cultura e seus conhecimentos sobre a matéria, merecem uma nova análise. Então, eu peço vista para considerar enfim, elaborar um voto futuramente. Doutora Tatiana. Os meus destaques em relação à súmula 23, que eu, pela leitura que eu havia feito, estava incompleta. E aí o doutor Jurandir já me esclareceu que a redação estava completa, então eu retiro esse destaque. Agora, em relação à súmula 54 e 57, a súmula 54, ela trata do procedimento administrativo de fiscalização relativo às fundações. E a súmula 57, ela contempla tanto procedimento administrativo de acompanhamento, quanto procedimento administrativo de fiscalização, em termos gerais. Em ambas as súmulas, a ideia é de que esses procedimentos não são necessários de homologação pelo Conselho quando houver o arquivamento deles, a menos que haja denúncia ou suspeita de existência de irregularidade a ser objeto de apuração em IC ou PPIC. A minha sugestão era de mantermos apenas a súmula 57, que é mais ampla, porque, no meu entender, não havia sentido em a gente ter uma súmula 54 se referindo apenas a um procedimento administrativo de fiscalização das fundações, quando nós temos outros procedimentos administrativos de fiscalização que já são tratados na súmula 57. E, nesse sentido, que eu encaminhei a proposta. E gostaria de discutir com os senhores. Os nobres conselheiros que querem fazer uso da palavra. Doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu examinei essa matéria e cheguei a levar ao conhecimento dos colegas que compõem a comissão. E o meu entendimento, que parece que foi acompanhado por todos os membros da comissão, é no sentido de acatar a sugestão da conselheira doutora Tatiana. Senhor presidente, se me permite. Pois não, doutor Montauri, pois não. Inclusive, estava falando aqui com a doutora Tatiana agora em paralelo, essa súmula 54, salvo o melhor juízo, é da época que eu estava no Conselho, e veio de uma grande preocupação relacionada a questões de fiscalização de fundações, né? E nesse sentido, parece que a 57 efetivamente é mais abrangente, mas eu gostaria aqui de sugerir que da 57 passasse a constar textualmente procedimentos de fiscalização de fundações, porque daí o teor da 54 estaria ipsis literis reproduzido na 57. Mas se houver mera revogação da 54 sem que haja esse acréscimo e essa especificidade no 57, a mensagem que pode ser transmitida à classe é de que não há mais necessidade em relação a fundações.
né? É apenas esse apontamento para que, então, as fundações sejam explicitamente citadas na 57, com que, efetivamente, ela abarcará o conteúdo da 54, senhor presidente, doutora comissão. Muito obrigado. Eu concordo com o doutor Motauri. Eu indago se os demais integrantes deste colegiado concordam ou têm opinião diversa. Então, parece que, por unanimidade, também foi aprovada a modificação proposta pela doutora Tatiana. Com acréscimo... Com acréscimo das considerações do doutor Motauri. Com a qual também concordo. Tá certo, obrigado. Então, em relação ao doutor Jurandir levantou Pois a não, mão. doutor Jurandir Marçul. Eu gostaria de pedir ao doutor Motauri que sugerisse, então, uma redação para a súmula 57, né? Para que nós possamos, então, dar andamento a... Eu estou sem aqui, doutor Jurandir. Eu só queria isso, que lá, que o 57 fala em procedimentos genericamente. Vamos pôr incluídos os relacionados à fiscalização de fundações. Apenas esse admínculo aí, que seria acrescido, né, com que o conteúdo da 54, que a me crer, estaria abarcado pela 57. Porque o 57 me parece que não seria o mesmo da época em que Vossa Excelência foi membro do Conselho, né? Não, 57 não, 54 era, 57 não. Então, e o 57, ele fala o seguinte, é desnecessária a homologação por este Conselho Superior dos arquivamentos dos PAF, Procedimentos Administrativos de Fiscalização, e dos PAA, Procedimentos Administrativos de Acompanhamento, né? Então, me parece que está implícito aí que o procedimento administrativo de fiscalização, inclusive de entidades fundacionais. Agora, eu não sei como é que poderia ser resolvida essa... Não, doutor Jurandir, perfeito, perfeito. Eu estava sem a redação aqui da 57 em mãos, perfeito. Para a leitura de Vossa Excelência, então, a questão está resolvida. Não haveria nem essa necessidade de acréscimo, então. Okay. No meu sentido, obviamente. Doutor Jurandir Marçul, por gentileza. Não, eu já me manifestei. Pois não, pois não. Então, ratificando, então, a votação, o teor da votação, então, está aprovada a modificação proposta pela doutora Tatiana Bicudo. Doutora Tatiana, qual o próximo item? O próximo item se refere ao edital do dia 4/10/23, indicação de procurador de justiça. Trata-se de procedimento instaurado em razão do edital de 4 de outubro de 2023, publicado nos diários oficiais dos dias 5, 11 e 16 de outubro de 2023, para preenchimento de um cargo vago de procurador de justiça por promoção, já decorridos prazos e regulamentares para inscrição e desistência. Diante da análise da lista de inscritos incerta nos autos, após regular processo que tramitou nos termos das normas que regem a movimentação de carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como a minga de reclamações ou impugnações e de notícia de fato que poderia, em tese, constituir impedimento para a assunção dos demais cargos em concurso, admite-se a legitimidade de concorrer a todos os inscritos para o concurso. No critério de promoção por antiguidade, indica-se o mais antigo na entrância dentre eles, tendo em conta, inclusive, a eventual anterior indicação para o cargo já apreciado na mesma sessão. Assim, indicamos para o cargo do 130º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, o doutor Alexandre Marcos Pereira, 14º Promotor de Justiça de Ribeirão Preto, São Paulo, 31 de outubro de 2023, Comissão de Movimentação de Carreira. Podemos aprovar, doutor João? O senhor está sem som. Está aprovado por unanimidade a indicação apresentada pela doutora Tatiana Bicudo.
Passamos agora, então, ao item terceiro, doutora Tatiana. Fixação de critérios em entrância final, remoção capital. Procurador de Justiça, presidente do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, faz saber que se acham abertas até o próximo dia 16/10/23, conforme artigo 58, parágrafo único do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, as inscrições ao concurso para os cargos vagos adiante indicados. Entrância final, remoção antiguidade. 10º Promotor de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica, 5º Promotor de Justiça Civil de Santana, 27º Promotor de Justiça da Capital, 94º Promotor de Justiça Criminal da Capital. Eu falei 27º é o Promotor de Justiça Criminal da Capital. 24º Promotor de Justiça Enfrentamento à Violência Doméstica, 11º Promotor de Justiça de Família, 4º Promotor de Justiça da Infância e Juventude, 4º Promotor de Justiça de Repressão à Sonegação Fiscal, 2º Promotor de Justiça do Consumidor, 1º Promotor de Justiça de Registros Públicos e 12º Promotor de Justiça das Execuções Criminais. Remoção merecimento. 4º Promotor de Justiça Civil de Nossa Senhora do Ó, 3º Promotor de Justiça Civil de Pinheiros, 9º Promotor de Justiça Civil de Santo Amaro, 81º Promotor de Justiça Criminal, 2º Promotor de Justiça Criminal de Tatuapé, 3º Promotor de Justiça de Família, 1º Promotor de Justiça da Infância e Juventude, 4º Promotor de Justiça do Meio Ambiente, 5º Promotor de Justiça do 3º Tribunal do Júri, 6º Promotor de Justiça das Execuções Criminais, 2º Promotor de Justiça de Registros Públicos e 3º Promotor de Justiça de Mandado de Segurança. Em razão do interesse público que demanda o efetivo preenchimento dos novos cargos, bem como daqueles que se encontram vagos desde o concurso anterior, em virtude do exercício de opções pelos colegas que para eles foram promovidos ou removidos, ficam os candidatos advertidos de que, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º da Lei Orgânica Estadual 734 de 93, eventuais novos pedidos de opção nesses cargos serão indeferidos. Esse edital será publicado nos dias 7, 10 e 16 de novembro. O senhor está sem som, doutor João. Desculpe. Podemos aprovar essa fixação de critérios? Alguém questiona? Então, está aprovada a fixação de critérios para a entrância final. O quarto item, doutora Tatiana, é a... Apresentação de relatório de pedido de afastamento para participar de evento jurídico no exterior. Os interessados são o doutor Zenon Lotufo Tércios, 8º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, por protocolo 178-795 de 23, Dr. Tiago Alves de Oliveira, 2º Promotor de Justiça de Tupã, protocolado 162-849 de 23, a doutora Aline Zurca Zavalha Vicente Alves, 92ª Promotora de Justiça Criminal da Capital, protocolado 179-378 de 23, doutora Beatriz Lopes de Oliveira, 85ª Promotora de Justiça Criminal da Capital, protocolo 179-425 de 23. Relator, o conselheiro Saad. Eu indago se podemos aprovar em bloco, uma vez que houve a concordância pelos eminentes relatores. Então, estão aprovados os relatórios de todos os pedidos apresentados. Agora passaremos ao outro link, doutora Tatiana. Sim, doutor João. O senhor gostaria de fazer um intervalo de 10 minutos ou quer passar direto? Os colegas desejam um intervalo? Pois não, o doutor Juliotti está pedindo intervalo aqui. Podemos então fazer de 10 minutos, então? Intervalo. Perfeito, pois então. Não. Até Obrigada, mais, doutor. então. Até mais, eu que agradeço. Tá, gente?